Olá, está começando mais um Cenários. Hoje a gente vai falar sobre um tema que já não pertence ao futuro, mas sim ao presente: os impactos do uso da inteligência artificial nas empresas, nas profissões e no cotidiano das pessoas. À medida que a tecnologia evolui, cresce também o debate sobre autonomia das máquinas, uso de dados, privacidade, regulação e governança de IA. E para solucionar nossas dúvidas sobre esse tema, a gente hoje recebe o Gabriel Gomes, membro do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. Tudo bom, Gabriel? Seja bem-vindo ao cenário. Sua primeira vez aqui com a gente, não é isso? Exatamente. Muito prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no dia de hoje. Muito bem. Vamos começar aqui, Gabriel. Nos últimos anos, a inteligência artificial deixou de ser uma promessa de futuro para se tornar parte do presente. Então, em que estágio você acredita que estamos na chamada segunda revolução da inteligência? Aquela em que os algoritmos não apenas analisam, mas eles também decidem. Muito bem colocado sua respectiva pergunta. Fazendo apenas um overview, a gente vive um crescente momento de evolução da inteligência artificial e no que tange também o arcabouço dos dados, ou seja, é uma somatória de fatores que atualmente vivenciamos, ou seja, atualmente a gente tem muita tecnologia, o uso de inteligência artificial, mas também no que tange a questão do background, desde softwares, hardwares que facilitam para que todo esse amparato tecnológico, que é no caso a inteligência artificial, se evolua e por sua consequência também a gente tem a questão dos dados, ou seja, cada vez mais bancos de dados, cada vez mais dados imputados na rede e consecutivamente trazendo a sua somatória, a gente traz ali um arcabouço extremamente importante e extraordinário para o contexto. Ou seja, a questão de termos cada vez mais dados e também uma tecnologia mais rápida, mais eficiente, que naturalmente a gente cria contextos cada vez mais inteligentes. E aí sim, respondendo a sua pergunta, a gente está num avanço muito importante no momento, no que tange não apenas o uso de dados para solucionar problemas como vimos no passado, mas sim o uso da inteligência artificial empregado aos dados para que possa agregar, somar e, consecutivamente, automatizar as respectivas ações e atividades. A gente está vivendo também uma explosão no uso da inteligência artificial em diversos setores. Então, Gabriel, gostaria que você falasse para a gente que áreas da economia devem experimentar as transformações mais intensas agora em 2026. Muito bem colocado o seu questionamento. É uma área dentro da economia que a gente vê expressivo o uso de inteligência artificial é a área financeira, é o arcabouço financeiro. Com a evolução do Pix, inclusive um advento, né, onde vem sendo espalhado por inúmeros países e cenários, né, e também por uma questão de cibersegurança, ou seja, a questão de segurança se faz de suma necessidade o uso cada vez mais da inteligência artificial, o uso de dados para a proteção dos seus respectivos clientes para solucionar os seus mais distintos problemas. Além disso, a gente também tem um fator muito crucial e importante dentro desse arcabouço. Querendo ou não, as instituições financeiras, elas possuem um enorme valor, né, um enorme recurso, quando eu digo financeiro, para investimentos. Então, é natural que esses setores, não só a questão financeira, mas também, devido ali 2026, a Copa do Mundo, né, nos Estados Unidos, onde um cenário de esporte extremamente importante, né, a área da saúde também, né, e também somada a isso, a área de segurança militar, né, a área aeronáutica, são alguns dos principais motivadores, né, que impulsionam o cenário de 2026. A pesquisa global do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, divulgada recentemente, indica que até 2026 veremos uma adoção em massa da chamada IA agêntica, capaz de agir de forma autônoma. Inclusive, a gente tem aí também, né, a criação dos robôs, né, que está lá na China, que foi divulgado recentemente também, em novembro, né?
E aí eu queria saber o que é que muda na prática com essa nova geração de inteligências artificiais. Muito bem colocado. É importante ressaltar a importância do I3E ou IEEE, né, que tem como missão fundamental explorar o uso de tecnologias emergentes para o contexto nacional e em âmbito internacional. Ou seja, nada mais é do que o I3E, do que uma instituição extremamente reconhecida Brasil e mundo afora, que possibilita o avanço da tecnologia, pensando sempre em prol da humanidade, né? Nos arcabouços de social, ambiental. Então, é muito importante esse seu respectivo questionamento, porque faz sentido quando a gente faz comparação com o IEEE ou o I3E. Nada mais é do que o contexto da tecnologia vem sendo avançado drasticamente, como a senhora bem colocou, a questão de robôs humanoides sendo cada vez mais empregados em inúmeros contextos, mas também existe o arcabouço e o amparo da sociedade no que tange até onde vamos nesse contexto. Ou seja, recentemente existem várias pesquisas que demonstram a importância do avanço da tecnologia, da inteligência artificial, mas também o aspecto de segurança, como exemplo, o aspecto da ética, né, o aspecto ambiental. Ou seja, fazendo um breve resumo, né, não só o I3E, o IEEE, né, que é extremamente importante, mas outros cenários vêm sendo discutidos por inúmeros membros dessa organização para que, eventualmente, a gente crie contextos mais eficientes, mais éticos e cada vez mais inteligentes para todos nós. O mesmo estudo do I3E aponta setores como software, finanças e saúde entre os mais transformados pela inteligência artificial. Então, como que essa previsão se conecta com o momento atual das empresas brasileiras nestes segmentos? Excelente pergunta. Conforme eu relatei anteriormente, né, o I3E, ele tem como intuito propagar as informações de forma verídicas e, acima de tudo, pensando em prol da sociedade e da humanidade. No que tange, o avanço da inteligência artificial nesses paradigmas, conforme a senhora mencionou anteriormente, são setores cruciais dentro da humanidade, né? Setores como saúde vem sendo buscado cada vez mais o uso da inteligência artificial ou de análise de dados, ou do uso de softwares e hardwares cada vez mais rápidos, com o intuito de processar cada vez mais dados, a fim de mitigar eventuais problemas e doenças e trazer curas mais rápidas para a população, né? No que tange a questão da finança, né? A questão de trazer sistemas cada vez mais seguros, cada vez mais eficientes, e temos outros setores da humanidade, né? A gente teve recentemente a COP30, na qual foi um marco no contexto social, onde a gente viu e entendemos também a perspectiva do uso, né, da IA generativa, o uso da inteligência artificial, né, para também trazer soluções. Então, o que eu vejo, o que a gente entende-se, que essa pesquisa do I3 é apontada é extremamente importante, porque ela dá um cenário a curto e médio prazo para a humanidade, principalmente, né, nos países citados, para que haja ali um avanço cada vez mais eficiente e inteligente, para que o uso da inteligência artificial, o uso dessa técnica e dessa tecnologia, venha ser agregada de forma cada vez mais eficiente, né? A gente sabe que recentemente, e não é só de agora, mas desde do início da revolução tecnológica, né? A tecnologia veio para agregar, veio para solucionar inúmeras ações e nos meus mais variáveis contextos. Porém, é natural que cria-se também o aspecto negativo, né? Então, existe também essa preocupação em mitigar, em trazer conhecimentos verdadeiros, né, para solucionar, ações e, consecutivamente, trazer cada vez mais eficiência para toda a humanidade no próximo ano 2026.
E a integração da inteligência artificial com outras tecnologias emergentes, como a robótica, a internet das coisas e a realidade estendida, promete criar um ecossistema totalmente novo, não é isso? Então, que convergências tecnológicas você acredita que veremos nos próximos anos? Ótima pergunta. A gente já vê um avanço exponencial. Isso se dá principalmente devido ao contexto Smart Cities, nada mais é do que cidades inteligentes, ou seja, a integração de inúmeros contextos. Então, vou pegar um exemplo, né? Se você tem ali um ecossistema que consegue monitorar, né, através de análise de dados e consecutivamente usando a inteligência artificial, né, usando a IA generativa para poder criar uma ação mais específica para aquela região, né, você consegue, por exemplo, criar soluções diárias, como por exemplo da mobilidade urbana. Você entende ali o contexto das grandes cidades, o vai e vem. Então, eventualmente, você consegue, por exemplo, de certa forma, entender o comportamento da sua população e, eventualmente, você consegue fazer com que o uso da análise de dados, mais a incorporação da inteligência artificial, você consiga criar padrões. Ou seja, se a população tem um comportamento no período da manhã de ponto A até o ponto B e no período da tarde do ponto B até o ponto A, você consegue, por exemplo, criar sistemas de tráfego usando faróis mais eficientes, que tenham um fluxo maior, né, para que essa população chegue mais rápido. Além disso, a integração, né, dos meios e dos modais, né, de translado e de transporte daquela região, sendo nos seus mais diversos fins, como, por exemplo, no questão aquaviário, rodoviário, ferroviário, né? Então você tem ali um comportamento que eu dei um exemplo na questão do transporte. Na questão de saúde, temos outros exemplos, né? Então você consegue entender o comportamento da população, consegue entender, por exemplo, a partir de dados, e entender como que é e quais são as doenças mais propícias naquela situação, né? Isso se dá muitas vezes devido ali ao clima da região, devido ali à questão social, cultural também daquela região. Então você consegue, a partir dos dados e do uso da inteligência artificial, otimizar os seus serviços, automatizar os seus serviços e, consecutivamente, trazer formas mais eficientes de salvar vidas ou até mesmo de otimizar serviços e até mesmo otimizar recursos humanos, né, profissionais e financeiros. E isso a gente se estende ali nos seus mais diversos fins, né, dentro de uma cidade. Ou seja, a intenção que nos próximos anos, né, a cada vez seja muito importante e cada vez mais estamos vendo o uso massivo do uso da IA generativa, ou seja, uma IA que é realizada a partir de um comportamento e de uma necessidade de um humano ou de uma população, né, específica, é importante essa palavra, para criar padrões, né? Então não é aquela IA que eu utilizo, você utiliza e todos nós utilizamos. Não, cada um tem um comportamento, como eu disse, cada cidade, a gente tem mais só um arcabouço, só uma reflexão, só no arcabouço brasileiro a gente tem mais de 5.000 municípios hoje. Então, quer dizer, cada município tem as suas delimitações, as suas características, e essa é a importância de usar uma IA generativa, né, para criar ali comportamentos mais eficientes, mais inteligentes para a sociedade nos seus mais diversos fins. Como eu disse, questão de transporte, saúde, mas existem outros meios, questões financeiras, bancos, lazer, né, entre outros comportamentos da sociedade como um todo. Entendi. E, Gabriel, mudando um pouco de assunto, falando agora sobre privacidade e segurança, né? Que são preocupações crescentes na sociedade, né? Eu queria que você falasse para a gente como que a gente pode equilibrar inovação e ética num ambiente em que os sistemas de inteligência artificial estão cada vez mais autônomos e menos previsíveis. Ótima pergunta, excelente, crucial pergunta.
Atualmente, eu trabalho dentro de um departamento onde a gente, junto com o governo, né, nas suas mais diversas esferas, principalmente em âmbito federal, a gente discute o arcabouço do uso da inteligência artificial na ética. Ou seja, até qual ponto estamos seguros, até qual ponto os nossos dados são eficientes, para garantir a segurança de toda a população. A gente tem agências regulatórias, como por exemplo a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, a própria Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que são agentes públicos a fim de regularizar todo esse arcabouço do uso dos dados em prol da sociedade, da humanidade. A gente também tem órgãos fiscalizadores, né? Bem como a gente também tem um ecossistema que, de certa forma, comparado a outras culturas, o Brasil está desfavorável, né? A gente tem hoje, atualmente, uma grande e massiva ação de dois agentes principais, sendo dois órgãos principais, duas nacionalidades principais, isso em todo o contexto mundial. Primeiro, como a gente já sabe há muitos anos, é os Estados Unidos, né? Líder mundial em tecnologias nas suas mais grandes e variáveis Big Techs, e consecutivamente vindo de forma cada vez mais esporádica a China, né? Onde tem cada vez mais o avanço de tecnologia, o avanço, né, de empresas a fim de criar soluções e bater, vamos dizer assim, né, enfrentar comercialmente, né, com os Estados Unidos e, consecutivamente, o que eu vejo são duas grandes nações que mundialmente, né, principalmente quando a gente fala em países subdesenvolvidos, sendo a grande maioria, né, e países emergentes utilizam essas tecnologias. Então, hoje o Brasil, né, ele está no meio de duas nações líderes, porém eles utilizam diariamente as ferramentas. Quem nunca utilizou uma ferramenta desses dois países? Eu desconheço. Atualmente, hoje, eu, por exemplo, eu estava usando o Instagram, agora de pouco, né? Estava usando o Google, agora de pouco, fazendo uma pesquisa, né? Estava usando, uma rede de inteligência artificial, como Gemini, enfim, e assim por diante, né? Talvez alguém que esteja nos ouvindo esteja há poucos minutos ou até mesmo enquanto esteja nos ouvindo, usando pelo celular o TikTok, né? Entre outros aspectos que eu não vou me estender mais aqui. Então, é muito importante esse aspecto, porque uma das ações e o que eu vejo é uma ação muito importante, e eu digo que não é para amanhã, nem para hoje, era para ontem, é a criação cada vez mais de agentes regulatórios, ou seja, a gente vai ter. Hoje muitos alunos me perguntam, professor, mas a gente está tendo o avanço da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo muitos empregos estão sendo perdidos. Eu digo não, cada vez mais a gente está perdendo empregos, mas a gente está criando novos empregos que talvez a gente não tinha no passado, assim como foi na troca do milênio em 2000, né, com o advento do computador. Então, o Na que eu época da Revolução vejo Industrial também Ex- aconteceu. exatamente, com a Revolução Industrial e assim por diante, muito bem colocado. Então, hoje, muitos estudos apontam que vai ter reguladores de inteligência artificial no que tange o aspecto ético. Ou seja, pensando no hoje versus o amanhã, principalmente numa segurança e no bem-estar da nossa população, né? Da nossa sociedade como um todo. Cada país está fazendo fazendo a sua ação, né? União Europeia com avanço, né? Cada vez mais discutindo, né? Ações para liberar ou não certas ferramentas, independente da sua nacionalidade, próprios Estados Unidos, bem como a China, a gente vê essa guerra comercial, né? Não só na questão da inteligência artificial, mas também em outras frentes, né? Então, hoje, né, o arcabouço ético é extremamente importante. E, novamente, eu friso, tá? Eu friso a importância do I3E. O I3E não é porque estamos comentando sobre o I3E, mas o I3E
I3E ele tem um papel fundamental, inclusive há poucos meses atrás, no próprio relatório anual do Pentágono norte-americano, né, saiu-se uma referência do manual e da cartilha do uso da inteligência artificial versus éticas promovido pelo I3E. Não é porque estamos aqui, mas o material do I3E, e eu aconselho a todos os ouvintes a procurarem, aqueles que tenham interesse, mas é o material mais completo que eu já vi. Mais completo e disparado à frente de outros relatórios de órgãos governamentais, né? Como os Estados Unidos e a União Europeia. Tanto é que o governo norte-americano citou esse relatório, porque é um material muito rico que tende a promover, que o I3E faz muito bem de forma esplêndida, né? O uso eficiente de uma tecnologia, quer que seja ela nas suas mais diversas áreas e segmentos, e aqui hoje estamos falando sobre a IA generativa, sobre a inteligência artificial, mas pensando numa sociedade, pensando no ontem, no hoje versus o amanhã. Gabriel, onde que está disponível essa cartilha? Muito bem colocado. Basta colocar I3E Ethical, I3E Ethical Artificial Intelligence, tá bom? Tem que ser em inglês, no Google, que automaticamente vocês vão ter acesso. Perfeito. Repetindo, desculpe-me, repetindo, I3E Ethical Artificial Intelligence, só colocar no Google que vocês vão ter acesso. No caso, só fazendo a correção, o I3E é IEEE, não é isso? Isso, exatamente. I de Escreve dessa forma. igreja, três vezes o E de escola. I3E. Perfeito. E, Gabriel, há quem diga que o maior desafio da inteligência artificial está na nossa capacidade de compreender e usar a tecnologia de forma responsável. Então, eu queria saber se você concorda com essa visão e por quê, né? Se você concorda ou não. Ótima pergunta também. A gente sempre tem que entender o final da cadeia, ou seja, quem que vai estar utilizando? É nós, seres humanos, tá? Isso é muito importante. Hoje são criadas diariamente inúmeras soluções nas suas mais diversas áreas e segmentos, porém, para que aquela solução tenha eficiência, também precisa ter por trás uma pessoa utilizando. Então, querendo ou não, se a gente não tem uma pessoa por trás que utilize essa ferramenta de forma eficiente e inteligente, mas sim utilize de forma errada e incorreta, né? Como a gente vê em inúmeras ações, como por exemplo o Pix. Pix, como eu disse anteriormente, ele veio com uma ferramenta para solucionar os problemas. Ou seja, o que muitas vezes você pagava taxas altas para o banco, né? Aguardava 1 ou 2 dias para ser debitados, creditados, né? Atualmente o Pix é no mesmo instante, você facilitou processos e isso é extremamente importante. Você facilitou ali formas de pagamento, comercialização interna nacionalmente. Não é à toa que o Pix ele está sendo expandido para outros cenários, né? Globalmente, né? É uma tecnologia que nós brasileiros devemos nos orgulhar pelo Banco Central, independente qual é o partido, enfim, não estou dizendo algo sobre isso, é importante salientar, mas é algo institucional, principalmente do Banco Central, né, que é importante, né? Então, quer dizer, hoje o Pix é uma ferramenta importante que veio para solucionar, mas ao mesmo tempo vem sendo utilizada de forma errada. A gente tem ali, por exemplo, agora questão de sequestro, questão de roubos, questão, enfim, inúmeras ações que, querendo Os ou não, golpes, pelo. né? Exatamente, querendo ou não, devido à facilidade, uma vez que foi, não tem como voltar atrás, e uma vez que é instantâneo, então também está sendo utilizado de forma incorreta. Então, como eu disse, fazendo apenas esse overview, haja visto que o Pix é muito utilizado nacionalmente, né? Cabe à população, cabe à questão de uma instrução que parte desde berço, né, até uma educação infantil e subindo até o papel da mídia, como vocês estão aqui no dia de hoje, eu parabenizo, né, em passar informações corretas, informações acima de tudo, né, verdadeiras, a fim de instruir os seus respectivos telespectadores.
E quando se fala em regulação de IA, o debate costuma se dividir, né? Tem gente que diz que o excesso pode travar a inovação, mas também tem gente que diz que a ausência pode gerar riscos. Que tipo de modelo regulatório você acredita, Gabriel, que seja mais adequado para garantir segurança sem frear a inovação? Ótima pergunta. Eu acredito que frear não seja a solução, até porque hoje a gente tem as grandes empresas nos seus grandes e mais variáveis monopólios que são detentoras dessas tecnologias que dependem dessa evolução. Porque se ficar para trás, natural, como mercado financeiro, outras vêm e abocanham, né? Essa é uma expressão. Assim como aconteceu no passado, se você não tem evolução, grandes empresas, empresas líderes mundiais, a gente se perde. Por exemplo, fazendo até uma analogia curta e rápida, eu acho que talvez até para facilitar o entendimento e compreensão dos seus próprios leitores, eu estava verificando recentemente que na década de 90, líder mundial, né, uma das principais empresas, né, era a Kodak, né, líder mundial na questão de tirar fotos, de revelação, enfim, né? A Kodak ela não quis inovar-se, né? Querendo ficar apenas restringidas àquele esse público e hoje em dia a Kodak não existe mais. Na verdade, é uma marca que infelizmente solicitou a falência há alguns anos atrás. Isso é apenas um exemplo, mas a gente tem inúmeros outros exemplos, né? Por exemplo, questões de filmes, o que no passado havia-se locadoras, hoje em dia não tem mais, né? E assim por diante. Então é natural esse o avanço, mas acima de tudo é de extrema importância o papel de vocês, jornalistas, passando informações verídicas para toda e qualquer população, né? Para que haja uma conscientização. Em paralelo, também é importante o trabalho do governo, seja ele de âmbito municipal, estadual ou federal, para que passe ali um conhecimento no que tange ao como utilizar uma tecnologia, né? E também o papel do I3E, né? Promovedor, desculpe-me, dessa pesquisa que tende a demonstrar de forma nítida, clara, né? Uma pesquisa em âmbito mundial, informações verdadeiras, pensando em prol da humanidade. Então, somando esses três pilares, né, cria-se um ecossistema cada vez mais inteligente, eficiente e, acima de tudo, né, verídico, verdadeiro, que ao avançar da tecnologia, a gente pode estar seguindo sem trazer transtornos ou minimizando eventuais impactos. Muito bem. E, Gabriel, a inteligência artificial, ela tem poder para reduzir desigualdades ou ela tende a ampliá-la, né? Concentrando poder em quem detém a tecnologia e os dados. Vai muito de uma perspecção de vista, tá? Eu vejo que cada vez mais as empresas donas da inteligência artificial ou que trabalham nesse contexto vão ficando cada vez mais ricas. A gente tem, por exemplo, a Nvidia, que recentemente foi considerada a empresa com mais de US$ 1 trilhão, né, de valorização, né? Ela é líder mundial em placas de alta tecnologias para processadores de inteligência artificial, né? A gente tem, por exemplo, a Google, Meta, dona do Facebook, Instagram, TikTok, entre outros conglomerados, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem agentes regulatórios, né? Principalmente governos, que têm como intuito assegurar de forma segura e eficiente, né? A população como um toda. Ou seja, a gente tende assim que essas empresas que utilizam a inteligência artificial e por serem líderes mundial, né? Por terem a tecnologia nas mãos, cada vez ficarem mais ricas, mas a gente tem outra parcela, o governo, fazendo com que haja uma regularização, haja um avanço. Por exemplo, no Brasil, a gente tem ações que tendem a desmistificar esse aspecto. Por exemplo, a gente sabe que o nosso governo, ele utiliza, né, não só o nosso governo, mas toda a população utiliza de muitas tecnologias do exterior. Mas, ao mesmo tempo, a gente lança projetos
inúmeros órgãos e agências governamentais, como, por exemplo, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, não poderíamos deixar de falar do S no final, né? FINEP, FAPESP, enfim, CPQD, CNPq, né? Entre outros órgãos, né? Que fomentam ali o uso de uma tecnologia para o bem-estar da população, e injeta dinheiro, né, para que haja ali o avanço de pesquisa, o avanço da sociedade brasileira. E acho que eu falo isso com muito carinho e honra, porque nós brasileiros somos extremamente inteligentes. A gente só não sabe, infelizmente, utilizar a nossa inteligência para o bem, né? A gente tem, por exemplo, casos na Unicamp de empresas filhas que conseguiram licitações por meio de inteligência artificial, né, junto ao Pentágono norte-americano, de 25 milhões de dólares. Então, quer dizer assim, querer a gente sabe. A gente tem muitos pesquisadores mundo afora, em universidades renomadas dos Estados Unidos, mas principalmente da Europa, que são brasileiros, que trabalham com computação quântica, que trabalham com inteligência artificial, que são paradigmas do contexto que estamos discutindo. Então, querer a gente sabe. A gente, eu acho que tem que ter mais informações que vocês, veículos de empresas, fazem muito bem, de forma majestosa. Eu parabenizo e aplaudo vocês, né? A gente tem um papel do governo em precisar investir mais, porque comparado ao setor privado, o governo ainda é uma parcela muito pequena, né? E a gente também tem a questão da população, do interesse da população em buscar universidades, buscar cursos, para que haja esse conhecimento e, consecutivamente, cada vez mais a população tenha um alto nível de conhecimento, né? E, consecutivamente, tenha um pensamento crítico, analógico e que traga ali consigo soluções para o contexto que vive, no caso do Brasil. Muito bem, Gabriel. E para a gente finalizar, conta para a gente qual é o maior risco e a maior oportunidade trazidos pela inteligência artificial para as empresas e para a sociedade. Excelente pergunta. Oportunidade, eu vou começar, porque oportunidades são inúmeras, tá? Atualmente o mercado está extremamente aquecido, extremamente importante nos seus mais diversos contextos, conforme a gente debateu no dia de hoje, né? A gente tem ali dentro das cidades, né, inúmeros contextos, né, desde mobilidade, energia, né, a questão de saúde, ou seja, o que eu vejo hoje não tem categoria, não tem uma normativa não, mas sim uma categoria da população que, olha, só profissionais da área de TI podem fazer, podem avançar nesse arcabouço. Não, a inteligência artificial, ela é extremamente importante, por isso que é extremamente discutida, né, nos seus mais diversos contextos e fins, porque ela tem aplicabilidade em tudo, em tudo. Então, hoje existem inúmeras oportunidades. E os desafios que eu vejo é uma questão de falta de investimento financeiro, que, querendo ou não, como a gente fala, né, sem dinheiro a gente não faz nem caridade, e é verdade. Sem dinheiro a gente não ajuda nem o próximo, mesmo que a gente tenha intenção, mas a gente não consegue. Eu vejo que falta muita falta de investimento, principalmente dentro do arcabouço governamental, tá? Então, dentro ali dos seus três poderes, é, federal, é, estadual e municipal, né? Ou até mesmo legislativo, executivo e judiciário, né? Ações, emendas, né? Para que possa promover mais esse arcabouço, para que possa incentivar mais a população. Assim como foi feito, a gente tem casos muito relevantes dos Estados Unidos há muito tempo, mas a China, né, recentemente, avançando ali com cada vez mais o avanço da educação básica, a necessidade dos seus jovens estudarem, de enriquecerem em conhecimento, né, oportunidades por meio de governo, criação de empresas, enfim, para que a gente consiga reter mentes brilhantes e
e não somente os brilhantes, mas uma grande parcela da população tem interesse nesse contexto e, consecutivamente, a engrenagem, a manivela da sociedade como um todo vai correndo e, consecutivamente, a gente vê casos como os Estados Unidos, China, que está tendo sucesso. Mas para isso é preciso investimento, é preciso uma ação imediata, né, para que todos possam ter acesso e, consecutivamente, benefício. Muito bem, e com isso a gente chega ao final de mais um Cenários. Gostaria de agradecer aqui a presença do Gabriel, nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. A gente fica por aqui, próxima quinta tem mais. Até lá, tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.